Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da VCloud novamente. E para o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o VPC Peering. Para a gente começar a entender o que seria o VPC Peering, eu peguei aqui, já deixei aqui na documentação da AWS para facilitar o entendimento. É um recurso um pouco mais avançado ali para trabalhar com VPCs. E basicamente o que ele faz é possibilitar a conexão entre VPCs na mesma ou entre regiões. Então, nos últimos vídeos a gente viu ali como que é o processo de criar uma VPC, fazer a comunicação externa com a internet, a nossa VPC. E hoje eu queria mostrar como que a gente faz quando a gente tem várias VPCs, né, dentro da mesma região ou entre regiões, ou também na mesma conta ou entre contas, né? Como que a gente faz para estabelecer uma comunicação entre as VPCs? Lembrando que, como expliquei nos primeiros vídeos, uma VPC ela é isolada, então ela não consegue se comunicar com outra VPC, mesmo que seja dentro da mesma conta, na mesma região, por default. Então a gente consegue fazer isso configurando. Uma das possibilidades é usar o VPC Peer. Então ele é um serviço gratuito, ele não tem custo. O custo está envolvido com relação à transferência de dados, né? Se for entre VPC, entre regiões, aí são cobradas as taxas normais. Mas o serviço em si, ele não tem custo. Então, basicamente, a função do VPC Peer é comunicar, permitir a comunicação entre duas VPCs. Ele tem um resuminho aqui, que é, né, a comunicação de emparelhamento, a conexão de emparelhamento, e aqui ele explica alguns detalhes. Bom, primeiro ponto, as VPCs não podem ter IP sobre bloco CIDR sobreposto, né? Ou seja, o mesmo bloco de IP, a mesma faixa de IP nas duas, não pode, tem que ser diferente. Se ele sobrepor, não vai funcionar. A gente precisa trabalhar com tabelas de rotas, né? Obviamente que a gente precisa apontar para onde vai ser enviada a conexão. E uma característica importante destacar, na verdade duas, é que o VPC Peer é não transitivo. O que significa isso? Se eu estabelecer uma conexão entre a VPC 1 e a 2 e uma conexão entre a VPC 2 e a VPC 3, a VPC 1 não consegue se comunicar com a 3 passando pela VPC 2, ou seja, ela é não transitiva. Então, para que todas as conexões sejam estabelecidas, eu preciso criar um par de conexão entre cada uma das VPCs. Então, por exemplo, para a VPC 1 tem uma comunicação com a 2 e tem uma comunicação com a 3. Então, aqui ela consegue se comunicar com as duas. Da mesma forma com a VPC 3 e da mesma forma com a VPC 2. Então, todas as VPCs elas terão que ter pares de conexão. Né? Então, pelo menos um com todas as outras para que elas possam se comunicar. Isso aqui é recomendado para cenários onde eu tenho poucas VPCs. Né? Então, aqui estabelece até fala para a conexão entre duas VPCs. Né? Quando eu começo a ter mais, isso vai ficando cada vez mais complexo. E tem outro serviço que eu vou procurar falar em outro vídeo, que é o Transit Gateway, que é mais adequado para esse cenário onde tem várias VPCs. Mas se é algo simples que eu quero fazer ali com poucas VPCs, né, até duas ou três ali que seja, é recomendado. Eu posso usar em outras, mas como a gente viu aqui, vai ficar extremamente complexo. Né? Se eu tivesse uma quarta, ela teria que ter uma conexão com todas as outras que se fosse necessário comunicar. Então, basicamente é isso. Então vamos lá. Eu já deixei aqui duas EC2 configuradas, né? Não tem nada demais, é aquele padrãozão mesmo. Então eu vou mostrar aqui, eu deixei uma em cada VPC para a gente poder configurar essa comunicação. Então aqui, uma na VPC Demo, na VPC Default. Eu vou entrar aqui na VPC Default. Antes deixa eu mostrar onde que ela está. Então ela está na VPC padrão. Então eu vou conectar nela, aliás, ela está na VPC padrão e aqui a outra EC2 está na VPC, cadê? VPC Demo, certo? Então, a comunicação entre as duas eu vou usar o IP privado para fazer. Então, eu vou copiar o IP privado da VPC da EC2 que está na VPC Demo e vou conectar na VPC na EC2 que está na VPC padrão e vou tentar fazer uma comunicação através de ping mesmo ali e vamos ver. Obviamente não vai funcionar, né? As duas VPCs estão separadas, isoladas. Né? Então vamos lá. Vou fazer um ping aqui. Vou colocar aqui no meu IP. E como a gente pode ver, naturalmente isso aqui não vai funcionar. Né? Não funcionou. Se eu fazer um ping aqui
para a internet, a gente vai ver que está funcionando normalmente. Perfeito. Então, não consigo comunicar da VPC padrão para VPC default, para VPC demo, e nem consigo fazer o inverso. Então, vou só mostrar aqui que não funciona. Eu vou pegar o IP da instância que está na VPC padrão e agora eu vou logar na instância que está na VPC demo e fazer a mesma coisa. Naturalmente também não vai funcionar, né, porque as duas VPCs estão isoladas, embora as duas possam se comunicar com a internet. Uma coisa é separada da outra. Então, ping na instância que está lá na VPC default também não vai funcionar. Então, e só para demonstrar aqui que a gente tinha deixado configurado, então aqui eu vou fazer um ping para fora da nossa VPC e está funcionando. Então, sem perda de pacote, então beleza. Então vamos começar. O que a gente precisa fazer? Então eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o meu VPC Peer. Então eu vou vir aqui em VPC e aqui embaixo eu vou ter conexões de emparelhamento. VPC Peer, né? O meu console aqui está em português. Aqui tinha uma que eu estava testando, já está excluído, vamos deixar ela aqui. Eu vou criar uma nova aqui, ó. Criar conexão aqui. Vou colocar aqui VPC Peering-demo. Aí, quando eu vou criar uma VPC Peer, eu preciso escolher quem é a VPC solicitante e qual vai ser a VPC que vai ser o aceitador. Então eu vou partir da VPC padrão, que vai ser a solicitante, e aqui ele mostra o CIDR que ela está associada, e eu vou dizer quem vai ser o ID da VPC aceitadora. E aqui pode ser na própria conta ou pode ser em outra conta, como pode ser na mesma região ou em outras regiões. Então, como está tudo na mesma conta e mesma região, mantém. E aqui eu seleciono o VPC aceitador. Mostro o bloco CIDR, vou criar a conexão. Quando eu crio a conexão, ele vai trazer uma mensagem aqui dizendo que essa conexão ela ficou pendente de aceite. Então, quando eu faço isso, a VPC aceitadora ela precisa dar o aceite nessa conexão, senão eu não posso utilizar. E aqui ele gera um prazo para que isso aconteça. Ele mostra aqui. Então aqui eu vou pegar e vou fazer o aceite porque estou na mesma conta, né? Então basta fazer isso. Se fosse numa conta diferente, eu teria que logar na outra conta e fazer o aceite. Então aqui eu vou aceitar a conexão e aqui a gente tem a conexão pronta e aceite. Então aqui ela vai mostrar o CIDR do solicitante e o CIDR do aceitante. Então tá ok, região, tudo beleza. Então, se a gente for pensar, só com isso não vai funcionar naturalmente, né? Porque aqui eu tenho uma tabela de rotas que ainda não foi preenchida. Só que aqui eu não consigo criar nenhuma tabela de rotas, eu apenas consigo selecionar. Mas aí, de que maneira que a gente vai fazer isso? Se a VPC, eu vou voltar aqui no desenho, se a VPC 1 vai comunicar com a VPC 2, então eu preciso ter uma rota na minha tabela de rotas que demonstre como que isso vai acontecer, semelhante ao que foi feito com o Internet Gateway. Então, se eu vier na minha tabela de rotas, vou vir na tabela de rotas, eu vou entrar na tabela de rotas default, que é a que está relacionada a VPC default, aqui é a VPC padrão. Então, a mesma forma com que eu tenho uma rota direcionando para o Internet Gateway, porque, por exemplo, quando não conheço a rota internamente, eu tenho que direcionar para algum lugar, e aqui está direcionando para o Internet Gateway. Eu tenho que fazer de maneira semelhante, respeitando o que o VPC Peer está indicando. Então eu vou abrir aqui o VPC Peer novamente. Deixa eu até abrir uma outra aba aqui para facilitar. Então aqui no VPC Peer que a gente criou, esse último aqui, eu vou pegar aqui uma rota onde eu vou mandar para o CIDR aceitante. Então se eu estou dentro da tabela de rotas da VPC padrão, que é a solicitante, eu preciso dizer quando isso acontecer. Então eu vou editar minha tabela de rota, vou adicionar uma nova rota. Quem vai ser o destino? A minha outra VPC, o meu CIDR aqui, que está apontando para outra VPC. E quando a minha instância C2 dessa VPC mandar alguma requisição, algum tráfego para o endereço de IP desse bloco, não vai encontrar isso dentro da nossa rede, né, da nossa VPC. Então, para onde que eu vou jogar? Eu vou jogar para a minha conexão de VPC Peering. Então, aqui eu seleciono e pego ela. E vou salvar aqui. Da mesma forma,
e eu preciso fazer o inverso. Então eu vou pegar o CIDR do aceitante, vou vir aqui na tabela de rotas, que é a tabela de rotas do outro lado, quem que aceitou, né, VPC Demo, e vou fazer da mesma maneira. Então, como ela é ponto a ponto, eu preciso apontar a rota dos dois lados. Então, vou adicionar uma rota nova. Quando eu quiser mandar para o destino, que é a VPC padrão, eu vou pedir para utilizar a minha conexão de peer. Então, vou selecionar aqui e vou salvar as alterações. Então, a princípio, com isso eu já consigo resolver. Então, quando ele mandar a instância EC2 que está na VPC padrão, quando ela mandar um ping para a instância EC2 que está na VPC demo, ela vai procurar a rota e quando essa rota não for conhecida internamente, ela vai apontar para a minha conexão peer. E essa conexão agora, se eu vier nela aqui, agora ela tem tabela de rotas aqui, ó, automaticamente associada. Então agora ela já conhece isso, ó. Ela pegou as duas tabelas de rotas que a gente utiliza e viu que está associada às duas VPCs. Agora a gente consegue testar para ver se funciona. Então vamos lá, vamos chegar aqui na instância C2. Deixa eu carregar aqui, vou carregar a instância C2. Vamos tentar a conexão da instância C2 da VPC padrão para a instância C2 na VPC Peer. Então vou abrir na VPC Demo. Eu vou abrir aqui, ó, a VPC Demo, vou pegar o IP privado, eu vou usar o IP privado para comunicar. Vou acessar a VPC, a instância que está na VPC Default. Aqui, vou conectar nela. E agora eu vou testar fazendo um ping para a instância C2 que está lá na VPC Demo. Vamos ver se vai funcionar. Então, aqui vou fazer um ping e vou colar o IP que eu peguei, que é da outra VPC. E vamos ver. Beleza, está funcionando. Então, a instância C2 da VPC padrão já consegue conversar com a instância C2 que está lá na VPC Demo. Então, ok aqui, funcionou. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou aqui nas instâncias novamente. Eu vou pegar agora o IP privado da instância que está na VPC padrão, aqui em cima, ó, VPC padrão, eu vou copiar o IP privado dela e vou conectar agora na VPC, na instância que está na VPC Demo e vou tentar fazer um ping para a instância que está na outra VPC, na VPC padrão. Então vou fazer aqui a conexão de novo. Ok, vou fazer o ping aqui da mesma forma e vamos ver se vai funcionar. Ok, está funcionando. Então a gente acabou de estabelecer a comunicação entre duas VPCs, utilizando ali o VPC Peer, né, que é o compartilhamento ali entre as duas de ponto a ponto. Então, em resumo, o que a gente precisou fazer? Claro, pessoal, aqui eu simplifiquei o processo, porque o foco é demonstrar o funcionamento da conexão entre duas VPCs usando o Peer. Só que o que mais que eu precisei fazer aqui? Ó? Eu vou entrar na instância C2, naturalmente todas aquelas regras de segurança e rede permanecem. Então, para que isso funcionou, como eu estou fazendo um ping, eu estou usando o protocolo ICMP. Então, para isso funcionar, eu precisei, já deixei configurado aqui o Security Group, né? Não é o tema nosso aqui, mas eu preciso dele. Então, o meu Security Group, ó, ele tem aqui regra de permissão para o ICMP, para todos os IPs. De novo, volto a dizer, não é a melhor forma de fazer isso. O recomendável é a gente fazer isso só para os IPs necessários, mas para simplificar aqui eu fiz isso. Então eu atribuí uma regra de permissão para o ICMP, para todos os IPs, no Security Group das duas instâncias, e a minha Network ACL nem é necessária porque já estava permitindo todo o tráfego de entrada e saída, então vai permitir, mas aí eu defini aqui essa regra específica para liberar o protocolo ICMP, tanto aqui na instância EC2 da VPC Default, como da mesma forma eu fiz isso no Security Group da instância da VPC Demo. Então, se eu for olhar aqui, ó, mesma forma, eu liberei o protocolo ICMP, né, para ele funcionar a comunicação ping, e também nas duas a gente já tinha deixado configurado no último vídeo o protocolo aqui do SSH, então a porta aberta também. Relembrando mais uma vez, isso aqui não é uma boa prática, estou fazendo isso aqui mais para simplificar a demonstração, mas o correto, nesse caso, a gente poderia até fazer já aqui no Security Group, a gente já poderia, por exemplo,
liberar a comunicação só para o CIDR das duas VPCs. A gente já tem isso, então eu poderia fazer. Mas para questão de simplicidade, para ficar mais prático o vídeo, eu optei por fazer direto aqui, liberando tudo. Então, pessoal, para esse vídeo era isso. A ideia era demonstrar aqui de forma rápida como que funciona essa conexão entre duas VPCs usando o Peer. E espero que tenha gostado e até a próxima.